Oi, eu sou a Natália, esse é o Napolitano com o meu pé e você está Na Casquinha, que é o vídeo em que eu falo um pouco sobre o que eu estou lendo. Esse vai ser Na Casquinha um pouco diferente, porque eu tô com algumas coisinhas na cabeça que eu não sei nem se eu vou saber como falar, mas eu vou tentar falar mesmo assim. Você talvez veja minhas gatas passando por aqui, mas ou talvez elas brigando também. Mas a gente vai sobreviver. Vamos lá? Então, o negócio é o seguinte. O da casquinha dessa semana tá diferente porque essa semana que passou, eu terminei de ler o Instruções para Salvar o Mundo, da Rosa Monteiro. E em seguida eu comecei isso e a Rua Biel falasse. E são dois livros extremamente diferentes, mas que de alguma forma minha cabeça conseguiu unir os dois numa coisa só. Então eu vou tentar falar sobre isso hoje. O que acontece? Eu não gostei do Instruções para Salvar o Mundo. Da Rosa Monteiro, olha só minha gata curiosa. Da Rosa Monteiro eu já tinha lido O A Boa Sorte. Eu tinha gostado, gostei bastante desse livro. Não foi, olha, tem coisa pra anotar que eu não anotei. Curioso. Mas, enfim, a Rosa Monteiro, nesse livro aqui, Na Boa Sorte, não foi um livro que, nossa, o tipo de livro que eu leio. Mas, ao mesmo tempo, foi um livro muito gostoso de ler. Me prendeu do começo ao fim. É um livro muito novela, sabe? Tipo, novela da Globo. Novela. Eu gostaria muito de ver a Rosa Monteiro fazendo o roteiro pra cinema. Não sei se ela faz, enfim. Não sei se é a vibe dela, mas, cara, eu acho que ela faria uns filmes muito incríveis. Inclusive, esses dois livros dela, né, que são os dois únicos dela que eu li, eu sinto que tem uma vibe de cinema europeu. Eu não sei se... Eu não consigo explicar isso. Eu sinto que filmes europeus mais bobinhos, sabe, assim, que são, assim, pra você passar o tempo mesmo. Eles têm uma cara, uma vibe, um gosto muito específico. E eu acho que esses dois livros têm esse gosto específico de filme europeu. Não sei explicar. Então, enfim, ela é espanhola, né, inclusive. Mas, enfim, gostei muito do A Boa Sorte. Não é o tipo de livro que eu leio. Gostei muito, o que me levou pra Instruções para Salvar o Mundo. E aí aqui eu já não gostei tanto. Os personagens não me cativaram. Não fiquei presa na história, não gostei da história. Eu achei que ela romantiza muito tudo. E aí que entra um pouco do começo de juntar os dois livros, né? A Rosa Monteiro e o James Baldwin. Porque o James Baldwin também romantiza muita coisa, só que eles romantizam de uma forma muito diferente. E aí aqui o que acontece, né? Eu sinto que os dois autores, inclusive os dois autores são autores de ficção, mas eles também têm não ficção publicada. E os dois autores estão escrevendo ficção querendo falar outras coisas. Eles têm muitas coisas para falar e aí eles tentam falar sobre essas coisas a partir da ficção. Eu acho que a Rosa Monteiro não consegue falar essas coisas. A ficção não é o jeito dela de falar as coisas que ela quer falar, enquanto o James Baldwin consegue falar tudo que ele quer falar a partir da ficção. Nunca li nada de não ficção de nenhum dos dois e tô muito curiosa pra ler por motivos diferentes. A Rosa Monteiro, eu tô com muita vontade de ler não ficção dela, porque, como eu falei, eu acho que a ficção não é a vibe dela. Eu não consigo gostar, não conseguiu me cativar. Eu acho que todos os personagens aqui, o mundo o mundo criado pela Rosa Monteiro, ou narrado pela Rosa Monteiro, é um mundo muito terrível. E os personagens, ou eles são muito maus, ou eles são muito bons. Não existe um meio termo, apesar dela tentar trazer uma humanidade para os personagens dela. Então, mesmo ela tentando trazer a humanidade para os personagens dela e tentar falar que os personagens dela não são nem bons nem ruins, sabe? Ela consegue falar que esse personagem aqui muito ruim, ele tem uma pitadinha de coisa boa e tal. Ela tenta fazer isso, mas não te convence. Quer dizer, não me convenceu, né? Eu não consegui gostar. Mas ela tem sempre muitos assuntos interessantes que ela vai colocando aqui. E eu sempre chego nesses pontos e fico, pô, mulher, me fala mais sobre isso que você quer falar, sabe? Mas ela não fala. E a ficção acaba não sendo suficiente pra ela. Enquanto isso, o James Baldwin aqui,
ele tem tanta coisa pra falar e ele consegue falar. O mundo pro James Baldwin é um lugar muito cru, é muito real, ele consegue colocar, transportar o mundo. Esse livro foi publicado em 1974 pela primeira vez, e esse mundo de 1974 que ele tá mostrando é o mundo atual, é muito hoje em dia, não se passou nem um dia desde esse dia que ele publicou, e tudo que ele quer falar aqui é ainda muito real. Eu acho que tem uns trechos, principalmente no que diz respeito à mulher, tá? Em que ele coloca muito... Ele é muito fruto do seu tempo. E aí, nesse sentido, talvez tenha envelhecido um pouquinho mal. Mas são pitadas que não modificam nem um pouco a experiência do que é esse livro. Como eu comentei, eu ainda estou lendo ele, né? Diferente do Instruções para Salvar o Mundo, que eu já terminei. E eu não consigo falar de outra coisa que não seja esse livro. Eu tô obcecada. Porque, como eu falei, ele consegue falar tudo o que ele quer, tudo que ele precisa, ele fala nesse livro. Ao mesmo tempo, dá vontade de falar pra ele, continua falando, continua pra mim, eu quero continuar ouvindo o que você tá falando, sabe? Então eu tô muito curiosa pra ler a não ficção dele e todos os outros livros de ficção também, porque eu quero saber tudo o que ele tem pra falar, sabe? Assim, eu preciso saber tudo o que esse homem tem pra falar. O James Baldwin tem um tema específico, né? Ele vai tratar sobre o racismo, principalmente nos Estados Unidos. E ele tem vários outros assuntos que ele vai colocando, e todos esses assuntos, eles se conectam, é um mundo muito completo, e ele sabe conectar isso, sabe? Assim, é delicioso, eu não sei explicar, é muito bom, é muito gostoso, nossa. E aí é isso, eu fico com uma vontade absurda de ler a não ficção dele, porque eu preciso saber. E é a mesma coisa da Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro, infelizmente, eu acho que eu não tenho mais vontade de ler ficção dela. E inclusive, Rosa Monteiro, quero muito saber alguma ficção dela em que a personagem principal seja uma mulher. Eu preciso saber se ela consegue fazer uma mulher que não seja só um acessório pro personagem masculino que existe ali, sabe? Então, alguém aí sabe de algum livro da Rosa Monteiro que a personagem principal seja uma mulher? Preciso. É necessário, gente, que a mulher não seja um acessório na vida de um homem, tá? E isso é uma coisa muito interessante aqui no James Baldwin. A personagem principal, a protagonista, é uma mulher, é ela que tá narrando, ela coloca um viés feminino na história que ela tá contando. É um viés feminino que às vezes fica meio, nossa, que esquisito, porque no final das contas é um homem quem tá escrevendo, né? Mas é muito gostoso. É muito diferente dos dois livros da Rosa Monteiro, por exemplo. E, enfim, gente, é isso. Eu acho que eu talvez esteja, óbvio, James Baldwin é muito bom, mas eu talvez esteja tão empolgada assim com ele, porque eu não tava suportando esse Instruções para Salvar o Mundo. No final dele, eu li muito rápido porque eu queria muito terminar. E enquanto isso, esse daqui eu não quero que termine, e eu estou lendo muito rápido porque eu não consigo parar de ler. E, enfim, gente, loucura isso daqui, viu? Muito gostoso fazer isso, de ficar comparando os livros que você tá lendo e criando perspectivas novas a partir da comparação de livros diferentes, né? E no final das contas, é isso. Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar sobre esse livro. Eu tirei do meu sistema, coloquei no mundo e tô bem feliz. E por enquanto então eu vou ficar por aqui. Não esquece de me falar se tem algum livro da Rosa Monteiro com uma perspectiva feminina e qual o próximo James Baldwin eu devia ler. Um beijo pra você. Tchau. Caiu na garrafa.